Boa tarde, Bladers. Estamos aqui para mais uma aula do Senai dos Bladers, o curso gratuito para você aprender sobre Beyblade Burst e possivelmente Metal Fight algum dia. Eu sou o professor Blader e hoje eu vou ensinar para você sobre o formato de Beyblade Burst limitado. Clássico, falei errado, perdão. Então aqui, antes de você aprender o que é o formato clássico que eu vou ensinar hoje, você deixa o like, se inscreve no canal antes que eu te processe, brincadeira. Eu adoro fazer esse tipo de piada, eu sou muito piadista. Então vamos antes eu vou explicar para vocês quais são os três tipos, pelo menos os três mais conhecidos tipos de campeonato de Beyblade. Primeiro, nós temos o clássico, que usa mais os tipos, os Beyblades da primeira e segunda geração, os dual, como por exemplo essa vergonha aqui do Spryzen, e no caso esse aqui é o single, acho que eu falei que esse aqui é o dual, mas esse aqui é o single, e tem os dual layers como o brabíssimo Unicrest. Tem os limitados, que usa algumas peças mais atuais, mas ainda assim alguns combos antigos, como os Gods, Chosé, barra turbo e mínimo do mínimo dos GT, e o Standard, que pode absolutamente todos. E hoje eu vou ensinar para vocês sobre o formato clássico, então vamos começar. Aqui, os torneios clássicos são geralmente torneios que usam praticamente só layers single, como por exemplo esses dois aqui, onde aqui eu tenho para ilustrar um Kerbeus Pirata, como Kerbal Central Orbit, e essa vergonha do Spryzen, que é o Spryzen. Peraí, erros técnicos aqui que eu me equivoquei, que eu coloquei um disco que eu não deveria. Agora sim, como esse Spryzen Upper Jag. Ou então os layers dual layer, como por exemplo esses dois brabíssimos aqui, como o Spriggan Force Unite e o Unicrest Heavy Massive. E aqui, esse torneio visa usar somente esses dois tipos de Bey. Os discs que você pode usar são somente os discs lançados durante essa temporada. Existem algumas exceções dentro desses dois tipos, dessas duas gerações que não podem ser usadas, como por exemplo o Dark Death Scyther, que não pode ser usado porque ele é um disco, ele é muito forte, porque ele é extremamente redondo, ele é um disco extremamente redondo e defensivo, e por ele ser teoricamente um Beyblade de ataque, ele também tem tem muito travas muito fortes. Então, além dele já não ser muito fácil de eclodir, por ele ter pouco recuo, ele também tem travas muito fortes, por isso ele não é permitido. E eu não tenho nenhum Dark Death Scyther aqui para ilustrar, só tenho a evolução dele, que é o Crusher Downsizer. E também o Lost Longinus por motivos até que bem óbvios, porque ele gira para a esquerda, tem metal, então é possível entender por que não pode. Os bays que podem são basicamente todos desse sistema, a maioria dos remakes pode, se eu não me engano, os únicos que não pode são os de Metal Fight e os atuais de Bakuten Chute, porque eles têm o Boron de metal, se eu não me engano. Eu acho que é só isso que não pode. Os drivers pode praticamente todos, menos a maioria dos drivers dash, alguns drivers atuais, a maioria dos drivers atuais pode, alguns drivers, como por exemplo o All Might, não pode. O All Might é bem auto-explicativo, por que não? Se bem que eu não lembro se o All Might não era permitido no limitado ou se ele não era permitido no clássico, mas provavelmente não é permitido em nenhum dos dois. Drivers Dash pode alguns. Drivers Dash, se eu não me engano, só pode 3, que eu não lembro exatamente qual que é, mas eu lembro que qual é o nome daquele lá? O Jolt Dash estava no meio. E deixa eu tentar lembrar o resto. Peraí, deixa eu tentar lembrar o resto. Peraí, eu tô lembrando.
Peraí, tô quase. Tô quase. O Jolt Dash. O Volcanic Dash eu não lembro se pode ou não. O Extreme Dash eu acho que pode, mas não tenho certeza. Nossa, mas que... Nossa, qual que era mesmo? Peraí, eu tô lembrando. Pare de duvidar do seu professor. Eu ainda nem cobro. Aqui, não pode usar o bearing o bearing, o I, os drivers que não podem são o bearing da Hasbro, porque ele tem uma luz muito forte, o hybrid, o ignition dash, porque eles são drivers elétricos, o extend plus, o high extend plus dash, o zone dash plus I e drivers metal. Deixa eu ver se eu acho o que eu precisava achar mesmo. Ah, não tô achando aqui, ó. Ah, não tô achando. É basicamente isso, é o formato clássico. Ele tem várias restrições que ele foi feito para trazer de volta a época do competitivo mais simples lá de Beyblade Burst Dual barra God não, Dual barra Single. É basicamente isso, essa foi a aula de hoje. Amanhã eu vou provavelmente trazer aulas falando sobre o sistema limitado. E foi basicamente essa aula de hoje. Adeus, Bladers. Espero que vocês tenham entendido. Deixa o like, se inscreve. Não esquece, senão eu vou cobrar seu imposto. Adeus.